Vamos a mais uma correção de atividade, professor Marcos Vinícius. Vamos estar corrigindo a atividade 0102 da disciplina Contabilidade Gerencial. A primeira questão diz: a Companhia São Paulo, constituída há 3 anos para produzir um único produto, os diretores receberam os resultados financeiros dos primeiros 3 anos, apresentados pelo contador da companhia. Ficaram preocupados com o declínio do lucro do terceiro ano, apesar do aumento das vendas. Os resultados resumidos são apresentados na tabela a seguir. E aqui você tem os dados, né, do ano 1, do ano 2, do ano 3. A produção em unidades, a orçada, foi uma produção constante de 1.000 unidades todo ano. E o que de fato aconteceu, foi produzido no ano 1, 900, no ano 2, 1.100 e no ano 3, 800. As vendas em unidades, no ano 1, venderam 800 unidades, no ano 2 também 800, no ano 3, as vendas aumentaram para 1.000 unidades. Preço de venda, 80 em todos os anos, o custo variável de 10 todos os anos, e os custos fixos também constantes em 40 todos os anos. Isso foi o orçado, né? De 40 todos os anos. 40 mil dividido por 1.000 unidades orçadas, 40 o custo, né? E aí vocês entendem que isso aqui não altera, né? Custo fixo total, ele não vai alterar pela quantidade que se produzir. Era para produzir 1.000 unidades com 40 mil. Produziu menos no ano 1, vai continuar o custo total de 40 mil, né? E aí, esse custo total de 40 mil, se as unidades caem, né, unitariamente vai aumentar de, de 40, né, para mais, né, porque só foram 900 unidades, então o custo unitário fixo ele vai variar, né, para mais, porque a produção foi menor. Então, cada produto vai pegar mais valor, né, de custo fixo. Aqui, nesse caso, o custo fixo unitário ele vai diminuir. Por quê? Porque houve uma produção maior, de 1.100. Então, em vez de dividir os 40 mil para 1.000, vai dividir para 1.100. Então, vai ficar menor o custo unitário fixo. Né? Assim como no ano 3, né? O custo do produto vai ficar mais caro, porque os 40 mil aqui, vai, em vez de dividir para 1.000, vai dividir para 800. Ok? As despesas fixas, da mesma forma, né? 20 mil constante em cada ano. Aqui, lucro líquido no ano 1, aqui está falando que não há, né? No ano 2, 8 mil, e no ano 3, 2 mil. Aí, os custos fixos indiretos são absorvidos com base em orçamento anual da produção, né? Então, a gente já entende aqui que a absorção ela vai ter, né, ou subabsorção ou superabsorção, né? E aí a gente precisa tratar disso aqui na tabela. Então, a super ou a subabsorção é tratada como custo do produto vendido. Então, ele vai lá para o CPV, né? E aí a gente precisa fazer a superabsorção ou subabsorção. Prepare a demonstração, letra A, pede-se, letra A, prepare a demonstração de resultado da empresa usando a abordagem do custeio variável, está repetido aqui, a abordagem do custeio variável e a do custeio por absorção. Então, deixei a tabelinha pronta, né, só para vocês preencherem, e aqui uma facilidade enorme, né, para quem aprendeu a fazer custeio variável, que já está com os dados, então você vai só pegar os anos, né? Por exemplo, as vendas, o ano 1, aí você tem aqui a coluna da unidade e o valor. Então, você tem quanto de venda, né? Eu tenho aqui, ó, na tabela, está aqui, ó, claríssimo, 800. Você vai por 800 aqui, né? E 64 mil é o resultado em valor, né? Por quê? 800 unidades pelo preço de venda de 800. Tem alguma dificuldade? Não, né? 800 vezes 80 a unidade dá 64 mil.
da mesma forma com o ano 2 e o ano 3. Tá? Aí, no custo da produção, né? O custo da produção foi o que realmente aconteceu. Da mesma maneira, pessoal. Eu tenho aqui 900, ó. Eu vendi 1.100 no ano 2, 800 no ano 3. Então, eu tenho aqui, ó, como pegar os 900, né? E multiplicar aqui pelo custo variável, né? De 10. Ó, de 10. Por que o custo variável? Porque aqui eu estou falando do custeio variável. Então, para o custo, só vou considerar o custeio variável. O fixo ele vem aqui para baixo. Então, de novo, 1.100 unidades a 10, 11.800, 8.000. O estoque inicial, no ano 1, eu não tenho estoque inicial, né? Não produzi nada, então é zero, zero. No ano 2, aí você tem quanto de estoque inicial? Bom, se eu vendi, se eu produzi 900 e eu vendi 800, então eu vou ter um estoque inicial de 100. Confere? Né? E aí, 100 unidades a 10.000. Aí, no, próximo, no ano 3, né, eu tinha um estoque inicial de 100, né? Produzi mais 800, daí, os 100 que eu tinha, com a produção de 800, faz 900 unidades. Né? 800, 1.100, aliás, a produção de 1.100, com a produção de 1.100, vendendo 800, é isso? É, aqui do ano, o estoque inicial é esse. Aí você tem aqui, para fazer esse estoque aqui de 400, né, eu tenho que saber quanto foi produzido, né, quanto foi vendido. Né? Eu vendi 1.000 unidades, aqui eu tenho um estoque final de 400 no ano 1, ano 2, né, e o estoque final do ano 3 vai ser 200. Aí eu tenho um estoque inicial de 400 aqui no ano 3. Aí, disponível para venda. Disponível para venda. Se eu produzir 900, eu tinha disponível 900 para venda. E o estoque final, né, ficou de 100 para o próximo período. Esse 100 ele vai ser o estoque inicial do ano 2. Né? Ó, diz que daqui você vem para cá, do ano 2. Certo? Aqui disponível para venda 1.200 unidades, porque eu produzi 1.100 e tinha mais 100 no estoque. Então, ficou 1.200. Né? E aí, o meu estoque final ficou 400. Por quê? Porque das 1.200, eu vendi 800. Né? E aí, fiquei com 400 no estoque. Certo? Aí, esses 400, ele vai ser o estoque inicial do ano seguinte. Vocês sabem, né? O estoque final de um ano é o estoque inicial do outro. Então, esses 400 aqui, ó, por isso que aqui vai para 400. Tá? Então, os 400 vem para cá. Daí, ó, você tinha 400 unidades, né? Mais 800 que você produziu, né? Deu disponível para venda de 1.200. Só que como eu vendi só 1.000, meu estoque final vai ficar com 200. Ok? E aí a multiplicação é só por 10, né? Porque eu só considero o custo variável. Aí eu venho aqui para o CPV, e no CPV eu vou colocar o disponível para venda, né? Menos o estoque final. Tá? Aliás, o CPV é a fórmula, né? Você vai pegar aí estoque inicial, zero, né? Menos estoque, aliás, menos a venda, né? Que é 900, menos estoque final, 800. Aí o CBV vai ficar 800. Aqui da mesma maneira,
tinha 100 de estoque inicial, né? Mais 1.200 de disponível para venda, vai 1.300, isso é estoque, né? 1.300 menos 400, 800 de CPV. Na verdade, o CPV vai ser o venda menos o estoque final. 1.200 menos 400 dá 800. E aqui, da mesma maneira, 1.200 menos 200 vai dar 1.000. Esse é o meu CPV. Ok? Os valores também é só subtrair o que está disponível para venda menos o estoque final. 9 menos 1.000, 8.000. 12 menos 4, 8.000. 12 menos 2, 10.000. E a margem de contribuição é a venda, né, menos o CPV. Então, se eu vendi 64.000 menos 8, igual a 56. Aqui, ó, 64.000 menos 8, 56. 80.000 menos 10, 70.000. E aí eu trato os custos fixos e as despesas fixas depois da margem de contribuição. E aí, custos fixos totais, né? Independente da produção, 40.000. Eu vou abater os 40.000 da margem de contribuição. As despesas fixas, da mesma maneira, os 20.000. Então, 56 menos 60 dá 4.000 negativo. 56 menos 60 dá 4.000 negativo. E 70 menos 60 dá 10.000 reais. Né? 10.000 reais. Ok? No custeio por absorção, aí você tem, deixa eu ver aqui, ó, essa primeira parte aqui, ela é igual, não, que você vai só calcular a venda, tá? Já o custo de produção, isso aqui é totais, tá? De baixo para cima. Já o custo de produção, você vai considerar tanto fixo como variáveis, é absorção, né? Então, ó, os fixos, você já pode colocar aqui, ó, que vão ser 40.000, né? Então, não tem como fugir dos 40.000, dependendo da produção. Já o variável varia com a produção, né? Se foi 900 unidades produzidas, a 10 dá 9.000, 1.100 a 10 dá 11, 1.100, 800 a 10 dá 8.000. E aí, 9 mais 40 dá 49, 11 mais 40 dá 51 e 8 mais 40 dá 48. Esses são os totais de custo da produção. Né? Sobre os estoques, mesma coisa. Né? Inicial é 0, o ano 2 foi 100 e o ano 3 foi 400. Ok? E aí é só multiplicar pela, é, pelo custo total, né? Que é unitário, que é 40 mais 10 do variável, dá 50. 100 vezes 50, 5.000. Aqui, ó, 40 mais 8 do variável. Aliás, 40 mais 10 do variável, né? E aí vai dar 400. Quer ver? 40 mais... Aqui são 800 da variável. Dá 50, né? 40 com 10 dá 50. 400 vezes 50 dá 20.000. É isso. É o disponível para venda. O que você tem disponível para venda é a mesma coisa lá no variável, né? Eu tenho 900 aqui, eu tenho 1.200 aqui, que foi 1.100, né? Mais a minha produção, dá 1.200. Aqui os 400, mais a minha produção, que foi 800, 1.200, certo? E aí é só multiplicar por 50, né? Aí vem o estoque final, do mesmo resultado que está no variável, você vai colocar aqui, ó, estoque final de 100 no primeiro, de 400 no segundo, 200 no terceiro, né? Lembrando que o estoque final de um ano é o estoque inicial do ano seguinte, 400, 400.
E vem o CPV, que aí é só subtrair, da mesma maneira que fez no variável. 900 menos 100 dá 800, 1.200 menos 400 dá 800, 1.200 menos 200 dá 1.000. E multiplicar pelo variável. Feito isso, você vai partir para a subabsorção ou superabsorção. Como é que eu entendo aqui isso aqui, né? Como é que aqui está 4.000 negativo? Por quê? Porque o custo fixo, que é o custo indireto, né, é 40.000. Aqui, ó. Só que o CPV, ele superabsorveu, quer dizer, mais do que 40.000, 4.000. Então, você vai colocar os 4.000 aqui, ó, negativo, né? Porque você superabsorveu. No ano 2, era para ser 40.000, foi só 36.000, né? CPV, óbvio, né? Que você vendeu menos, ou mais, aliás, você produziu mais. Então, se você produziu mais, vai subabsorve, né? Porque aqui é 40, e aí o CPV deu só 36. E aí, em vez de sobrar aqui, né? Passar de 40, aqui diminuiu de 40. Então, você coloca na subabsorção os 4.000 para fechar os 40. Da mesma forma, no ano 3, subabsorveu, porque em vez de 40, passou-se 18, 58. Então, superabsorveu, 18. Passou de 40 a 18. Então, você vai superabsorver um sinal negativo. E aí, quando você faz os 44 menos os 4 no primeiro ano, dá 40. 36 mais 4 dá 40. 58 menos 18 dá 40. E aí você tem o lucro bruto, né? 40, o lucro bruto, você vai pegar as vendas, né? Que é 64, menos 40, vai dar 24. No ano 2, 64, menos 40, 24. No ano 3, 80, menos 40, dá 40. Aí subtrai as despesas fixas, 20.000, menos 20.000, menos os 20.000, e você tem um lucro líquido de 4.000 no primeiro ano, 4.000 no segundo ano e 20.000 no terceiro ano. E aí você tem aí as diferenças, né, encontradas nas duas abordagens. E aí você vai explicar isso aqui na letra B, fazendo a conciliação dos resultados. Então, como a circunstância apresentada foi de quando as vendas são constantes, mas a produção flutua, os resultados foram diferentes, foi o que a gente estudou em sala. Quanto no variável, os resultados foram negativos nos 2 primeiros anos, em 4.000, na absorção foram positivos, do mesmo valor. E no último ano, ambos os custeiros obtiveram lucros de R$ 20.000. Ou melhor, aqui, tiveram lucros de 10.000, aqui, de 10.000, no variável e de 20.000 no absorção. Ok? Tem espaço aqui, vamos completar. Custeio por absorção. Na letra C, explique os conceitos que apoiam as duas abordagens adotadas no item 1, ou no item A. As abordagens que é custeio variável, custeio por absorção. E aí você pode colocar, a exemplo, que assumiu-se um nível normal de produção de 1.000 unidades, com um custo fixo unitário, neste nível de 40, e um preço de venda, e os custos se mantiveram constantes durante os 4 anos. Pelo uso normal de uma taxa normal, pelo uso de uma taxa normal de custo para a cobertura dos custos fixos, os valores dos estoques iniciais e finais se mantiveram constantes. Né? Foi 50, né? 10 de variável e 40 de fixo, como a gente pode observar no custeio por absorção. No primeiro ano, o volume normal de produção caiu em 100 unidades, né, que era de
para produzir 1.000, né? Produziu 900, tendo a produção excedido o volume normal em 100 no segundo ano, que aí foi para 1.100, e caindo novamente 8.200, porque foi para 800. E outra explicação é que o custo do produto vendido foi ajustado pelo custo indireto super ou superabsorvido, resultando desse ajuste diferenças no lucro no custeio por absorção. É isso. Na segunda questão, a Companhia São Paulo produz um único produto e utiliza-se do método de custeio variável para as informações gerenciais. As demonstrações financeiras externas são convertidas para o custeio por absorção e as variações são lançadas no custo do produto vendido. Então, os dados abaixo referem-se às demonstrações do ano 3 e do ano 4, aqui. Preço de venda 8, 80 e 90. Nos custo variável unitário padrão, a matéria-prima 21, no ano 4, 23. Na mão de obra era 19, passou para 22 no ano 4. Os indiretos variáveis foi 8 no ano 3 e 10 no ano 4. E as despesas variáveis, né, deu 2 vezes no ano 3 e 3 vezes no ano 4. Os custos indiretos, que são os custos fixos, 170 mil no ano total, né? No ano 1, 3 e 180 mil no ano 4. As unidades, estoque inicial, 1.500 unidades no ano 3 e 2.000 no ano 4. O estoque final é o estoque inicial. O estoque final ficou de 2.000 aqui, e no ano 4 ele fica inicial. Né? O final de um ano é o inicial do outro. E o seu final foi 1.500. As unidades vendidas foram 20.000 unidades no ano 3 e 25.000 unidades no ano 4. Com esses dados, né, você vai fazer as demonstrações. O volume normal utilizado no custeio por absorção é de 28.000 unidades nos 2 anos. Tá? Isso aqui é para a gente poder calcular super ou subabsorção. Prepare a demonstração do 4º ano usando o método custeio por absorção, custeio variável. Começando pelo variável, você vai fazer de uma forma um pouco diferente, né, do que a gente fez lá na letra na primeira questão. As vendas, quantas unidades? 25.000, né? E aí o valor, né, do preço de venda está aqui, ó, preço de venda 90, né, só 25 menos 90, 2.250.000. Custo da produção, então quanto foi produzido na primeira aqui. Custo da produção foi 24.500 a 55.000, a 55 reais. Né? 24.500 unidades a 55 vai dar 1.347.500. Aí o estoque inicial, ele já tinha 2.000, né, unidades. Então, as 2.000 unidades, elas foram calculadas a R$ 48. Aqui, o total 21, 30, 10, 48. 48. Dá 96. Estou somando aqui. É isso. Esse estoque inicial aqui, né, de 2.000, ela é o estoque final do ano 3, tá? Então, o estoque final do ano 3, ele é calculado pelos custos variáveis do ano 3, tá? 48. Já a produção aqui, né? O que é esse 55 aqui? Já é do ano 4. Aí você vai somar isso aqui, 3, 22 e 10. Dá 55. Esse é a gente encontrar o total dos custos, né? Isso variável, só vou considerar como variável. Então, o valor do estoque inicial é só multiplicar, né, 2.000 vezes 48, eu vou ter 96.000.
Aí o disponível para venda, né? É só pegar o que foi produzido, mais o que eu tinha de estoque inicial, e aí eu tenho 1.443.500. Só é soma aqui. Aí o estoque final, né? Aqui já vai dizer que o estoque final deu 1.500, né? 1.500 unidades. Você tinha 24.500 também. Que por aqui também você faz, né? O mais 22 dá 27.500, né? Não, que é o estoque inicial. Assim. Dá 26, né? Isso, 26.500. Menos 25 que vendeu, dá 1.500. É isso. Multiplicado pelos custos variáveis do ano 4. Então, o estoque final ficou em 82.500. Daí o CPV, é só pegar o disponível para venda, subtrair do estoque final, você tem um CPV de 1.361.000. A margem de contribuição, ela é as vendas menos o CPV, vai dar 889. E aí, você vai subtrair os custos fixos, que não altera, o custo fixo total vai dar 180.000, que é aqui, ó, custos fixos é 180.000, e as despesas fixas é 3 vezes, né? 3 vezes 25.000, as despesas fixas. 3 vezes as vendas, né? Vendeu 25.000, 3 vezes 25.000, 75.000. E aí, 889.000 de margem de contribuição, menos custos e despesas, tem um lucro líquido de 634. Ok? No custeio por absorção, as vendas, você só repete o que fez no custeio variável. E aqui eu vou ter uma diferença, porque eu vou botar o variável, que é o que eu coloquei no variável. Ó, você pode observar que é a mesma coisa aqui, ó, é o custo variável, isso aqui, ó, de 4.500 vezes 25, aqui 24.500 vezes 55. E aí eu vou adicionar o quê? O fixo. Né? Aí o custo fixo, eu preciso saber o valor da por unidade, né? Vai dar 6,43. Aí o que eu produzi, né? O 180.000 dividido pela produção, eu vou encontrar 6,43. Dá 157.535. Né? E aí eu tenho o estoque inicial, que vai ser 54,07. As 2.000 unidades está vindo do ano anterior. Do ano anterior vai dar, juntando o fixo com o variável do ano anterior, eu vou encontrar 54,07, dividir pela quantidade, que dá 108,140. Aí o disponível para venda, pega os custos, mais o estoque final, eu vou ter 1.613,175. O estoque final ficou 1.500, aí aqui é só somar os dois custos aqui e multiplicar, né? Somar eles dá 61,43. 1.500 vezes 61,43, 92,145. E aí o meu CPV vai ser o disponível para venda menos o estoque final, 1.521.030. E aí eu vou, né, observar que houve uma subabsorção aqui. O total era 180.000, né, de custos fixos, mas só absorveu 157.535. Então, 180.000 menos 157.535, eu tenho uma subabsorção para somar de 22.465. Somo o CPV com os custos indiretos, subabsorvido, eu vou ter um CPV de 1.543.495. E daí é só fazer
o lucro bruto das vendas menos o CPV. Aí subtrai as despesas fixas, que é a mesma coisa lá no variável, e dá 631.505 de lucro líquido. Ok? Então, como nesse modelo aqui, né, ele separou o custo fixo da despesa fixa, você só coloca aqui os custos fixos. Aí na letra B pede para discutir as diferenças encontradas nessas duas demonstrações. E aí a diferença dos resultados, né, é lógica, refere-se ao fato do resultado obtido pela absorção conter transferência de parte do custo fixo do ano anterior via estoque, né, aos R$ 6,07, vezes 2, que dá 12.140. Transferir para o exercício seguinte parte do custo fixo do período, os 1.500 vezes 6,43. A variação contida em estoques por conta do custo fixo é a diferença de 12.140 menos 9.645. Vai dar exatamente os 2.495. Quanto aos custos indiretos subabsorvidos, foi o que a gente fez, né? Pegou o total era 180 e absorveu só 157, tendo uma subabsorção de 22.465. E a letra C estabelece as vantagens e desvantagens do variável para fins gerenciais. E aí, segundo o que a gente estudou pelas pesquisas em sala, você vai colocar aqui o grande mérito do custeio variável é a sua utilização para fins gerenciais, visto que permite identificar a relação custo-volume-lucro e, por consequência, qual a contribuição marginal de cada produto, divisão, departamento ou ainda qualquer célula operacional de uma empresa. A desvantagem desse método é não informar o quanto de custo fixo ou da parcela de investimento realizado para colocar a planta industrial à disposição, que deveria ser alocada ao custo de produção para a recuperação de capital empregado. No entanto, como já vimos, mesmo com essa deficiência, a informação gerencial fornecida pelo variável é muito mais útil. As análises de retorno de capital são muito mais apuradas do que se utilizássemos o custeio por absorção. E assim, chegamos ao final de mais uma correção de atividade, a correção da atividade 0102 de contabilidade gerencial. Bons estudos, até a próxima.